coisa boa, a gente está aqui de volta com o Plano Business, o podcast da Unimed Fortaleza, tá? Então eu convido vocês a se inscreverem no canal da Unimed Fortaleza e acompanhar o Plano Business e também no Spotify, Amazon Prime e demais plataformas de stream da Unimed Fortaleza. O Plano Business é um podcast inspirador que a gente recebe aqui pessoas com histórias inspiradoras, né? E hoje uma edição super especial. Eu confesso que eu estava um pouco ansioso para bater esse papo aqui com o seu Honório Pinheiro, fundador e presidente da rede de supermercados Pinheiro, que é um dos cases mais bacanas de empreendedorismo que eu conheço, e ele vai contar aqui essa história para a gente. Seu Honório, prazer enorme estar aqui com o senhor. Obrigado pela presença. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Daniel. Prazer é meu. Gratidão aí pelo convite à Unimed, a todos que fazem. E vamos lá conversar. Eu vou iniciar contando uma historinha que na minha passagem pelo associativismo eu sempre quis esticar a gente. Eu sempre tenho... Você me disse que era apaixonado pela educação. Eu gosto demais, seu Honório. Eu também. E o Max Guerin, o famoso porco espinho, né? Cabelinho assim, parecido com o seu. Ele estava no auge da... Eu o trouxe aqui para dar uma palestra aqui para os lojistas. E ele disse, Honório, eu não sei, depois que eu saí de CEO da PepsiCo, eu não sei fazer nada, eu só estou mesmo conversando. Eu digo, eu também, professor, só estou conversando. A diferença é que ele conversava 45 minutos, levava 40 mil reais, e eu converso 2 horas, não levo nada. Mas gosto de conversar. Portanto, se sinta à vontade. Seu Honório, o senhor citou aí a sua bela história, né? E a gente vai já falar sobre isso também. Uma história muito relevante, né, no associativismo. O senhor Honório foi presidente da CDL em Fortaleza, Câmara dos Dirigentes Lojistas, e também foi o único nordestino a presidir a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas até 2018, até 2017, caso não esteja enganado. A gente vai já falar um pouquinho dessa contribuição enorme do senhor Honório em associações de classe, né, e a importância de associações de classe. Senhor Honório, a gente não pode deixar de começar esse bate-papo aqui, meu amigo, sem perguntar para o senhor, que o senhor conte para a gente aqui, essa belíssima história, tá certo, do supermercado Pinheiro, que começou com seu pai, lá em Solonópolis. Conte para a gente esse case de empreendedorismo aí incrível, que é o de vocês. Na verdade, assim, só para contribuir um pouco, começou com o papai, mas já aqui em Fortaleza, né? O papai era um homem muito sábio, mas não sabia ler nem escrever. E à época a família precisou vir para a capital para os filhos estudarem. A minha mãe era professora estadual, o marido de uma professora analfabeto. Então, começou aqui o negócio em Fortaleza e vieram para cá para os filhos estudarem. Embora o papai a vida toda ele foi uma espécie de comerciante de tudo, né? Vendia uma coisa, comprava outra, ele fazia de tudo para construir o sustento da família. E aqui em Fortaleza nós tínhamos dificuldade, a mamãe estava transferida para cá pelo estado, e nós tínhamos dificuldade em encontrar alguma coisa para ele trabalhar, considerando que ele não sabia ler nem escrever. E aí a gente lembrou de colocar uma mercearia, que era uma coisa que ele tinha toda aquela ginga comercial e tal. E aí nós compramos uma mercearia. Na época o Bosco já trabalhava na Brahma, eu trabalhava na Volkswagen do Brasil, e nós compramos uma mercearia lá no Pan-Americano, uma mercearia que tinha fechado, não tinha dado certo, para o papai. E aí começou o negócio. Na mercearia União foi onde foi a semente inicial de tudo. Ocorre que os tempos foram passando e nós fomos nos achegando
com o propósito de contribuir com o crescimento. Ele sempre muito resistente, mas foi aceitando e foi dando certo. A coisa começou por aí, onde nós temos a nossa primeira loja no Pan-Americano, já como supermercado, e a 23ª foi no Preá, no município de Cruz. Nós sempre buscamos, assim, trilhar caminhos diferentes. E é a história de empreendedor. O empreendedor é aquele que acredita naquilo que ele não vê, mas ele acredita. Se prepara e parceriza para poder realizar o sonho. Todo o meu respeito e admiração pelo empreendedor, tá certo? Cara que toma risco, que gera emprego, que paga imposto, né, que desenvolve a economia do nosso país. E aqui a gente está em uma história incrível de empreendedorismo. Seu Honório, em que momento o senhor e o seu irmão Bosco decidiram abdicar de suas posições, né, que o senhor falou aí, né, você já tinha um emprego de certa forma estabilizado em grandes companhias. Em que momento vocês dois decidiram vir trabalhar no comércio aberto para seu pai? A decisão inicial foi minha. Eu já tinha terminado a faculdade de administração e estava cursando direito. E estava muito bem estabilizado na rede concessionária Volkswagen. Mas, quando você faz um curso de administração com muita dedicação, como eu fiz, você sempre tem aquele sonho de ter seu próprio negócio. E eu resolvi, 13 anos depois da mercearia funcionando, eu resolvi prospectar um outro ponto, e nós prospectamos, foi na Vila Manuel Sátiro, colocamos um ponto lá, e um pouquinho mais, um ano na frente, a gente prospectou outro na Maraponga, que é onde tem uma loja nossa hoje. E eu disse para o Bosco, digo, Bosco, se der certo, eu vou deixar o trabalho. Eu tinha um trabalho estável, bom, como executivo, andava de carro novo, mas eu já ajudava o papai. Ajudava eu e o Bosco também. E aí eu resolvi deixei e fui para dentro do negócio. 2 anos e pouco depois o Bosco veio, porque a coisa já, no início, não suportava os dois, e aí tinha que se manter o equilíbrio. E então foi nesse momento. E, Honório, que momento? Um momento que, se você me perguntar hoje, se eu me encontrasse com o Honório da época, o que eu diria a ele? Eu diria a ele que fizesse novamente. Mas eu não sabia o que aconteceria naquele exato momento. Eu já me sentia já casado, com 3 filhos, e já fazendo curso de Direito, maduro. Então, o momento foi esse momento de impulso de um sonho de alguém que quer acertar, quer servir a comunidade, quer contribuir de alguma forma, quer se esticar. Essa história do empreendedorismo é muito bacana, a gente vê a história de vocês, seu Honório, mas ninguém imagina os perrengues, né? Essa história de largar um emprego com filhos pequenos, uma situação de certa forma estabilizada no seu emprego, né? Não é fácil, né? Então, assim, eu exalto todas as horas o papel do empreendedor, o cara que toma risco, como eu falei há pouco. Seu Honório, uma última perguntinha sobre esse começo aí de vocês. Eu quero lhe fazer uma pergunta aqui de um bastidorzinho, saber se é verdade essa história. Foi o senhor ou foi o seu irmão Bosco que no começo do mercadinho tentou convencer o seu pai a tirar o balcão e crescer um pouquinho o negócio colocando as gôndolas, e ele teve dificuldade, tinha receio, com medo do pessoal levar os produtos sem pagar? Conta essa história pra gente, é verdade? É verdade. O autosserviço no Brasil remonta aí uns 40 anos. Ele nasceu nos Estados Unidos e, na época, o Ceará é muito pioneiro em muitas coisas.
Imagina você que o primeiro supermercado que a loja tinha ar-condicionado no Brasil foi aqui no Ceará, Mercantil São José. Loja com ar-condicionado. Em lugar nenhum no Brasil tinha antes. Então o papai tinha uma mercearia e nós estudávamos e víamos que para crescer nós tínhamos que nos transformar em autosserviço. E ele é acostumado balcão, barriga no balcão. Barriga no balcão. Tá? Tem até uma tese de um aluno que eu acompanhei, que ele defendeu essa tese, derribada do balcão, inspirado no nosso caso. E nós montamos a estratégia toda e tal, ocorre que ele sempre receoso de aceitar aquilo pela insegurança que ele via, ele não tinha certeza. E aí o Bosco ficou com essa tarefa de conversar com ele, convenceu, e a partir daí a gente começou a trabalhar sem balcão, com autosserviço, estruturamos uma loja de 100 e poucos metros. As nossas lojas, hoje nós temos loja de 1.500 a 3.000 metros, tinha 100 e poucos metros. E a loja começou a vender e ele animou-se. Aí ele animou-se até que a coisa começou a florescer a partir desse momento. Foi a boa semente. Senhor Honório, hoje temos 23 lojas? 23 lojas, em 12 municípios do estado. 12 municípios aqui no Ceará. Todos no Ceará, 2.500 colaboradores. Senhor Honório, algumas coisas me chamam muita atenção na operação de vocês, tá? Muita atenção, do ponto de vista positivo, claro. Uma das coisas que me chamam muita atenção, senhor Honório, é a forma que o supermercado Pinheiro trata os seus colaboradores, né? Que eu sei que vocês denominam os colaboradores de os bons vizinhos. Então, o trabalho que todos fazem, né, liderados pela Xênia, sua filha, que está lá mais no dia a dia dessa gestão de pessoas, caso não esteja enganado, é um trabalho incrível. E, parecido com isso, falando de pessoas ainda, as entregas sociais, né, que vocês fazem também à comunidade. Como é que o Supermercado Pinheiro trata os seus colaboradores? E detalhe um pouco para a gente esse belíssimo projeto social lá que eu sei que vocês conduzem, por favor. Bom, primeiro, a história de cada ser humano tem muito a ver com o seu vivido. Nós nascemos abaixo da linha de pobreza, no distrito de Solonópole. E começamos a estudar, com muita dificuldade, chegamos aqui, morando sempre de favor, morando sempre na rua. E isso é desafiador. Não nos deixa nenhuma marca negativa, muito pelo contrário. E então, dentro desse diapasão, nós sempre tivemos uma família pobre, mas com muito amor e muita dificuldade, mas muito carinho. Então nós aprendemos que nós tínhamos que respeitar as pessoas, tratar bem e tal. E cedo, muito cedo, eu compreendi que para se fazer alguma coisa se dependia de gente. Tudo depende de gente. A inteligência artificial está já no nosso meio, mas vai ter sempre a validação humana. Deus, na sua generosidade, não deixa que as coisas mudem. E a natureza é sábia, não dá muitos saltos. Sempre tem. Então, a tocada com gente sempre foi muito bem cuidada por a gente. E isso foi crescendo à medida em que os tempos foram exigindo que nós tivéssemos mais carinho com as pessoas. E hoje, nossa empresa, como nós passamos privação de alimentos, nós cuidamos muito bem das pessoas, trabalhamos com alimento, as pessoas têm alimentação a qualquer hora que queira, tem repouso, tem, enfim, tem um emprego cidadão. Eu costumo dizer que nós damos um emprego cidadão. Evidentemente que é um emprego que todos certamente ainda gostariam de ganhar mais, mas está em nível de mercado e ganhando mais. E para além disso, há quem diga que o empresário, somente com a carteira assinada e a geração do emprego, ele já faz o seu papel social.
mas nós queremos inspirar pessoas. E a inspiração vem de ajudar as comunidades onde nós estamos. Para isso, o slogan de Bom Vizinho. E essa história de Bom Vizinho tem a ver com a comunidade onde nós nascemos, porque nós não tínhamos muita condição de nos alimentar e os vizinhos ajudavam, tá? Então, a gente sempre aprendeu que um bom vizinho é a coisa melhor que se tem. Nada é melhor do que um bom vizinho. E aí nós criamos esse slogan há 30 anos. Supermercado Pinheiro, Bom Vizinho. Então, era sempre cuidando da alimentação, né? Se cuidava da alimentação. E as pessoas mais humildes, quando você dá alimentação, ela já consegue se sobressair em vários pontos. Você vai criando vínculos. Então, nós criamos uma estrutura para trabalhar com a comunidade onde nós estávamos. E aí, há 5 anos atrás, eu criei o Instituto Bom Vizinho de Cultura e Responsabilidade Social. Mesmo dentro de uma programação, nós já distribuímos cadeira de roda, alimentação, uma série de coisas. O Instituto é o braço social e o abraço social do Supermercado Pinheiro. Então, nós temos lá na BR-116, no bairro Paupinas, é onde nós damos o foco mais forte nessa gente, que é uma gente muito carente, né? Nós carregamos lá cerca de 110 famílias, a gente dá reforço escolar, que é algo muito difícil para a mãe pobre, porque ela tem que trabalhar e não tem quem ensine as crianças, e ela às vezes não sabe ensinar. Nós damos reforço escolar, música, damos informática básica, dentista, médico, atendimento psicológico. E com isso a gente vai se enfronhando, né, vamos assim dizer, com a comunidade, criando essa teia de relacionamento. É um projeto idealizado por mim, que nos enche de muito conforto e de muito orgulho poder se desenvolver junto com a comunidade onde você está, seja ela qual for. Nós iniciamos pelos bairros mais distantes da cidade, Pan-Americano, Vila Manuel Sato. Hoje nós temos lojas em todos os lugares. Hoje nós trabalhamos para as classes A, B e C. Então não tem mais, já que eu não gosto nem de classificar o ser humano com essas categorias, não, mas para o business entender bem, nós temos lojas na Aldeota, no Meireles, no interior, lojas nas grandes cidades, cidades menores, mas sempre trabalhando muito bem com a nossa vizinhança. História sensacional, senhor Honório. Muito obrigado por estar nos dando a oportunidade de conhecer isso aí. Toda essa cultura de vocês, realmente, de fato, é uma história inspiradora, de verdade. Senhor Honório, a grande maioria das empresas no mundo e no Brasil não é diferente, são empresas familiares, né? E o Supermercado Pinheiro é uma empresa longeva e é um caso muito bacana de uma governança familiar, de gestão de um negócio em família. Qual é o segredo dessa gestão familiar ser tão bem sucedida, passando do pai para a segunda geração, no caso o senhor Bosco, seu irmão, e agora para a terceira geração, seus filhos, seus sobrinhos? Qual é o segredo dessa boa governança familiar? Muitas pessoas vão querer entender e muitas pessoas têm esse desafio em suas vidas. A sucessão, em qualquer situação, ela é delicada, essa passagem de bastão. Mas você bem falou, as empresas familiares são as mais bem-sucedidas no mundo. Porque quando você tem alguém da família, que esse alguém da família está em condições de trabalho, condições que eu me refiro técnica, com inteligência emocional, preparado para isso, o resultado é sempre melhor. Nós, por sermos irmãos, eu e o Bosco, começamos junto o negócio e aí os filhos também foram seguindo o mesmo caminho. E eles absorveram bem isso e nós já estamos aí há 33 anos com as empresas e já estamos há 8 anos trabalhando no processo de sucessão.
Nós temos uma curadoria da Fundação Dom Cabral, Campeão. que Campeão. tem É o PAEX, seu Honório? o PAEX é um dos programas. É um dos programas, né? Eu fiz formação na Dom Cabral, do PAEX até o INSEAD na França. Então, nós temos uma história com eles, e isso... O trabalho é incrível, né? Isso nos ajuda. Mas o segredo não tem segredo. Tem desafios. E um dos desafios é resiliência. Você tem que compreender e tirar das pessoas aquilo que ele tem para você. Então, e eu, no livro que eu estou escrevendo, eu digo que... O lançamento dia 8 foi dia 8 de agosto. Não, vai ser dia 8 de agosto. 8 de agosto, é. Então, o livro tem o título de Eu Nunca Fiz Nada Sozinho. Nunca fiz nada sozinho. Porque existem pessoas que não querem sombra. Eu acho que o ser humano tem que querer sombra. Depende da posição do sol. Então, quando é que a sombra é maior do que você? Depende da posição do sol. A sua sombra pode ser maior ou menor do seu tamanho. Então, eu defendo o coletivo, defendo a educação coletiva, a inteligência coletiva. Então, para voltar à questão da empresa, o segredo da empresa familiar, eu acho que o sucedido, que somos nós, damos mais trabalho do que o sucessor. E no mundo inteiro só tem escola para sucessores, não tem para sucedido. Que existem alguns pontos que são dicotômicos. Por exemplo, o sucedido é velho, o sucessor é novo. O sucedido acha que sabe de tudo, o sucessor está aprendendo. O sucedido não quer mais ganhar, porque acha que já realizou, já está bem, e o sucessor quer ganhar. E esses pontos todos, eles trazem dificuldades de relação. Mas o ser humano é assim, é um ser por vir a ser. Cada dia que passa, você vai aprimorando e se fazendo presente. Lá, nós não vivemos no mar de rosa, mas também não há disputa de egos. Há, sim, o propósito de construir uma empresa com gente mais feliz possível, que é o grande desafio de toda empresa que se preza. Campeão. Vamos falar um pouquinho desse projeto, que eu sei que é um projeto encantador. Sei que o senhor está muito motivado com isso, em deixar esse legado, essa história aí, que é o livro, tá certo? Fala da história desse livro pra gente, cujo lançamento é agora, começo de agosto, seu Honório, por favor. Bom, o livro é um desejo que se tem quando se quer materializar algumas experiências que você acredita, algumas vivências que você acredita que inspira. Como eu tenho algumas experiências nesse sentido, eu busquei ao longo do tempo ir acumulando materiais, e eu trato de sucessão, trato de construção do futuro, trato da empresa, de crescimento. Então, assim, é um livro, existem uns traçados, é um livro que certamente o meu propósito é fazer com que ele atenda aos jovens, assim, que querem, às vezes, não se sentem tão estimulados a se desafiar para um projeto. O livro conta um pouco da minha história e das minhas experiências, da minha vivência no associativismo, na faculdade CDL que eu criei, enfim, como conselheiro de algumas empresas, como bolsista da Unifor, até eu entrei como bolsista na Unifor e hoje sou conselheiro da Unifor. Então, assim, são essas coisas que, quando você acredita, se prepara e parceiriza, acontece. Não adianta só você acreditar. Você tem que acreditar e se preparar para a dimensão da sua crença. Tem que estudar, tem que se preparar. E tem que parceirizar. Não fora a Unimed, não fora esse belo projeto, eu não estava tendo a oportunidade aqui de estar contando para, sei lá, quantos milhões de seguidores, uma história que possa, de algum momento, inspirar alguém. Então, assim, isso é parceirizar. A minha compreensão de conexão é uma compreensão bem mais forte do que o que ela realmente é. É a compreensão daquela pessoa que precisa, sim,
do outro para poder servir. Rapaz, vira e mexe, a gente volta para educação, né? O seu Honório veio com os pais para Fortaleza, de Solonópolis, lá atrás, porque seus pais queriam lhe dar ao senhor, seu irmão, educação. O senhor citou aqui a importância, já no estágio diferente da vida e dos negócios, a parceria e a proximidade da academia, no caso da Dom Cabral, com projeto de governança, de sucessão. O senhor cita na sua fala várias vezes a Unifor, a educação. É a base de tudo, né? Eu acho que a gente não pode desprezar aí alguns óbvios na vida, como o estudo, a educação. E faz todo sentido. Eu queria só sempre pontuar isso, senhor Honório, para as pessoas entenderem essa nossa paixão em comum, né? Que é a educação salva, né? Eu sou fruto da educação. Eu sou fruto de quem ficou curioso com aquele vulcanismo dentro de si para aprender e agora em repassar, né? Então, eu tenho um amigo que escreveu para mim e disse o seguinte: Honório, você é fruto do estudo da escola do Te Vira Menino. Te Vira Menino era como a mãe da gente dizia no interior: te vira, menino. Então, você, ao se virar, você pode se virar para o lado certo ou para o lado errado. Aí as escolhas são de cada um. Então, a vida só é dura para quem é mole. Então, não tem... O senhor há pouco falou uma coisa muito interessante, é a história do se desafiar, né? Eu acho que a ausência daquele friozinho na barriga é um problema. Quando a gente está muito tempo ali na zona de conforto, sem nada nos instigando, cuidado que tem alguma coisa errada aí. Você precisa constantemente estar buscando alargar seus horizontes, porque isso faz parte da vida, né? Sem quem não cresce, encolhe. Isso é uma coisa muito fácil. Isso como pessoa, como pai de família, como cidadão, como sociedade. Perfeito, enfim. é isso mesmo. Então, se você não crescer sob essa dimensão, não é o crescer só pecuniário, é o crescer formando, né? E se formando, servindo e sendo servido, né? Seu Honório, voltando um pouquinho aqui para a operação do supermercado Pinheiro, assim, todos nós percebemos com muita clareza a questão, acho que vem do foco em pessoas, né? A gente falou dos colaboradores, né? Da comunidade, do entorno, os bons vizinhos. E esse cuidado com as pessoas eu noto muito com o cliente. Esse foco claro que o supermercado Pinheiro tem no cliente, colocando o cliente no centro, tá? Talvez tenha sido o responsável para que a experiência desse cliente fosse tão bacana indo lá. Vou lhe dar um exemplo. A gente tem hoje, a operação tem cinema, tem parque, tem restaurante. Ou seja, o cliente ele tem uma experiência muito mais ampla indo para o supermercado Pinheiro, ao invés de não apenas, mas para consumir um produto A, B ou C. Você tem todo esse entorno aí, cinema, você tem restaurante, parque. Em que momento veio essa ideia de agregar a experiência do cliente? Daniel, vem a partir do momento em que você começa a sentir necessidade de fazer algo diferente. O supermercado nada mais é do que uma empresa que se destina à família. E a dona de casa, quando ela não vai ao supermercado comprar, ela diz como é que quer que compre. Vai lá e traz isso, isso e isso. Então, a partir dessa constatação, nós percebemos que no interior, onde nós tínhamos mall, né, no interior a gente se firmou como sendo a loja da cidade. Nós tínhamos que ter cinema, parque infantil para acolher a família. Enquanto a mãe está comprando, o filho pode estar no parque, depois o marido pode estar no cinema, pode estar tomando o seu drink ali ao lado.
Então, uma espécie de guarda-chuva para acolher a família. Esse é o nosso propósito. Hoje você já tem as vendas virtuais, que são complementares também, mas há mais de 7 anos a NRF, que é o maior fórum de varejo do mundo, discute o que vai predominar, se é a loja física ou a loja virtual. Se conclui que as duas, uma é complementar da outra. Você não se distancia da virtualidade nem da experiência presencial para poder se sentir bem na compra. Então, nós permeamos por aí. Por falar em loja virtual, e-commerce, a gente tem uma operação lá no Pinheiro Supermercados, né? Que é o e-commerce, que é a tecnologia dentro da operação. Como é que vocês estão usando hoje, como é que é, seu Honório, esse desenvolvimento tecnológico para tornar a operação cada vez mais eficiente? Como é que está o nosso e-commerce lá? Esse é um grande desafio. Nós precisamos ainda melhorar, crescer mais, porque o grande segredo do virtual, do compre fácil, que nós chamamos, é a entrega. E a prestação de serviço de entrega precisa ser bem cuidada. E nós acreditamos que ainda temos muito a melhorar, mas nós já temos uma venda significativa de cerca de 8% das nossas vendas são virtuais. Seu Honório, conversando com o senhor, é muito fácil a gente perceber uma característica social sua muito forte, né? E não apenas olhar para o seu negócio, para as suas coisas, e sim olhar para o entorno de um modo geral. É muito claro isso, e é louvável, parabéns, seu Honório. E aí, talvez por causa dessa característica que vem do berço, certamente, o senhor tem uma entrega muito grande, como eu falei no início, em associações de classe. Como eu falei no começo, o senhor foi presidente da CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Fortaleza, foi o primeiro nordestino, acho que o único nordestino, a ser presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Eu queria lhe perguntar o seguinte, às vezes o empresário ele é muito solitário, né? Não é todo mundo que tem sócio, às vezes você está ali no seu dia a dia, é muito solitário, tem muita gente que trabalha só, pouca gente. Qual a importância de uma entidade de classe? Né? Que ensinamentos esse associativismo, né, que a Unimed é um exemplo claro de um modelo associativista, quais os grandes ensinamentos e a importância, senhor Honório, para o senhor em associação de classe? Olha, Daniel, nós levaremos um outro podcast só disso, né? Só para tratar da importância do associativismo, do cooperativismo, em cuja matriz a Unimed se enquadra como um grande exemplo. Mas nós, por necessidade, os pequenos aqui do Ceará, nós criamos uma central de compras para comprarmos juntos, com o objetivo de escala. Isso há 20 anos atrás. Por necessidade, ou seja, com a chegada das grandes players aqui, Bom Preço, Pão de Açúcar e tal, você tinha que formar um volume maior. Então, o volume maior, ele vem da união. Agora, o maior ganho do associativismo, o maior ganho do cooperativismo, é um que, por vezes, passa muito desapercebido, que é a troca, o crescimento através da troca. A tua experiência com a minha experiência. E isso não se confunde com a concorrência, se confunde com o ganho do aprendizado. E foi assim que nós crescemos. Nós criamos uma central de compras aqui, que foi a Unisuper, que chegou a ser a maior central de compras do Brasil. Isso tem 20 anos, seu Honório? Tem mais de 20. Tá? E aí depois vieram outras, e o pessoal foi crescendo, mas o Ceará ainda exporta muito o associativismo. Muito embora aqui no Nordeste essa pegada é uma pegada mais lenta, no Sul, por influências outras de outros países, as cooperativas são muito mais fortes. E o governo estimula muito pouco isso também. Alguns países que nós visitamos estimulam melhor e mais fortemente o associativismo, que é uma forma de crescer. É o poder do coletivo, porque quando você une, você ganha escala,
ganha custo de dinheiro, você ganha tecnologia, você ganha muita coisa. Então, eu sou um fã incondicional do modelo. Seu Honório, vamos falar um pouquinho, voltando para a operação, né, dessa nova bandeira iniciada aí há pouco tempo, que é o Pinheiro Ofertão, tá certo? Qual é a tese do Pinheiro Ofertão? Como é que ele foi concebido? Como é que está a operação? Fala um pouquinho para a gente disso. O varejo é uma ardente atividade. Eu costumo dizer que se eu fosse político, eu me vincularia, porque nada mais, Fernando Pessoa já dizia que nada mais próximo da cultura do que o comércio. O comércio tem tudo a ver com gente, é onde passa gente. Então nós estamos sempre com aquele desejo de crescer. E nós compramos 2 lojas já em funcionamento, que ele tinha um trabalho mais voltado para essa coisa do volume. E é uma operação conhecida como Cash and Care, uma operação varejo e atacado, junto, mais atacado do que varejo. E são... Recente, né, senhor Honório? Foi assim, foi ano passado? E nós estamos dentro da experiência, nós estamos fazendo a experiência, nós somos, na verdade, varejistas, e com loja de vizinhança, com loja que presta serviço. Mas os modelos do varejo são sempre por vir a ser. Cada dia é um modelo diferente e você precisa ir se acostumando com eles. Tem grandes exemplos aí no Brasil e nós estamos fazendo essas experiências pequenas ainda para ver no que vai chegar. Mas é uma operação que roda direitinho. A única certeza que a gente tem, né, senhor Honório, é que tudo vai mudar, né? Tudo muda todo dia. Tudo muda e tudo mudará. Senhor Honório, eu tenho estudado muito nesses últimos meses, viu? Eu tenho estado muito apaixonado pelo tema liderança, tá? Da importância do líder. Né? O líder, pelo amor de Deus, a boa empresa, por exemplo, ela atrai um colaborador, mas quem mantém esse bom colaborador dentro da empresa é o seu líder. Por melhor que seja a empresa, com certeza. Se for um líder inadequado, o cara vai embora. Né? E eu estou aqui de frente, tendo esse prazer de estar com um grande líder, um líder servil, familiar, tá certo? Associativo e empresarial. Né? Qual é o seu jeito de liderar, senhor Honório? Isso é uma pergunta de $1 milhão. O jeito de liderar, você lidera de acordo com cada momento. Mas o meu jeito de liderar, eu acredito no líder que serve. No líder que serve. Ele quer servir, então ele lidera. E ao servir, ele se torna saciado. Quando ele conversa com ele mesmo. Assim, o que eu gostaria que fizesse com o outro, comigo eu quero fazer com o outro. Então, a liderança tem muito a ver com a política. E nós temos grandes exemplos de grandes líderes. E temos bons e maus exemplos. Mas tudo, para o bem ou para o mal, só se resolve com as boas articulações. Então, eu procuro sempre servir e escutar. Lá na empresa nós temos o papo, programa aberto para ouvir. Então, a gente escuta as pessoas, seja qual for o contraditório dele, é para ser ouvido. Porque, às vezes, no contraditório é que saem as grandes soluções. Então, eu acredito no líder que serve. Seu Honório, quem sou eu para definir aqui o papel de um líder, né? E definir liderança? Quem sou eu? Mas, dentre outras coisas, o que eu acredito de liderança e o que me inspira é exatamente o que o senhor representa. A minha definição que eu gosto de liderança, o líder cuida de pessoas. Verdade. Né? E desenvolve pessoas. Boa definição. Estica a gente. Estica a gente, né? Estica a gente viva. Né? E aí, falando um pouquinho de uma definição do Simon Sinek, ele complementa o seguinte, que o líder, ele desenvolve pessoas e essas pessoas, sim, geram resultados, né? Mas eu gosto sempre da primeira parte. Eu acho que o líder, ele desenvolve pessoas. E é o que eu mais enxergo no senhor. E uma característica muito bacana na cultura do Supermercado Pinheiro é exatamente isso. É uma empresa cuja liderança desenvolve uma cultura muito forte de desenvolvimento de pessoas. Tanto da companhia, os bons vizinhos, como do entorno
e até o senhor, né, em entidade de classe. Muito bacana. A sua convicção, Daniel, pode ser sedimentada num exemplo prático. Hoje nós estamos lá na empresa com um grupo comemorando os colaboradores, os bons vizinhos que têm 10 anos, 15 anos, 20 anos e 25 anos. A empresa tem 33 anos. Premiando essa gente e narrando um caso de cada um. Então, você passa 10 anos na empresa, você tem uma história para contar, né? A empresa tem 33 anos. Então, solidifique-se cada vez mais no conceito de que liderar é saber tratar com gente, saber desenvolver gente, que há quem diga que quando você cuida das pessoas, os resultados chegam, não precisa nem cuidar dos resultados. Naturalmente. Por isso que eu parei naquela primeira parte, concordo com o senhor. Eu acho que o líder desenvolve pessoas. Maravilha. Seu Honório, caminhando aqui para o final, continuando nessa linha aí, alguém o inspira? Algo o inspira? Ao longo da sua vida, a gente consegue falar aí algum momento, alguma coisa inspiradora que eventualmente tenha ali, sei lá, tenha marcado sua história, sua trajetória, ou para trás ou agora? Quem ou algo o inspira? Olha, eu tive a oportunidade de conviver com grandes lideranças empresariais. O Zé Dias Macedo, J. Macedo, o Ivens Dias Branco, com quem eu tinha o privilégio, seu Ivens, de me aconselhar com ele. Enfim, eu levaria tempo citando mais outros. Então, aqueles homens que querem vencer sempre estão abertos a ouvir e a escutar. Então, eu sempre fiz isso. Eu nunca esqueço do conselho que o Edson Queiroz, chanceler, me deu quando me deu a bolsa para eu estudar na Unifor. Ele me deu, Sonório, eu subi ali na Ceará Gaibutano para receber o bilhetezinho para a bolsa de estudo. Eles dão 3 conselhos. Primeiro, tire nota 8, no mínimo, senão você perde a bolsa. Segundo, seja ético. E terceiro, devolva para a sociedade tudo que você puder. Eu acho que essas coisas todas juntadas, elas dão uma boa inspiração. Então, e o mundo hoje está muito mais fácil do que na minha geração, porque você tem muito mais oportunidades e muito mais facilidade. Essa moçada que estão aí na retaguarda, aí nos apoiando. Turma boa, viu? Nos apoiando. Turma boa. Eles sabem disso. Sabem disso. Então, eu acho que o mundo está meio maluco, mas ele está melhor. Eu sou um eterno entusiasta de que as coisas sempre serão desafiadoras, mas melhorarão sempre. Seu Honório, estamos caminhando aqui para o final, meu amigo. Prazer inenarrável estar aqui com o senhor. Alguma coisa que eu não lhe perguntei, alguma coisa que mereça ser dita, algum eventual conselho a tantas milhares de pessoas aí que estão nos assistindo aqui, algum conselho que possa ser dado, que mereça ser dito aqui para suas considerações finais, meu amigo? Não, só gratidão. Os desafios que nós tivemos na vida não nos deixaram marcas e que eu terei a oportunidade de contribuir com o livro que nós vamos lançar. Nunca fiz nada sozinho, defendo o coletivo. O modelo da Unimed é um modelo que orgulha nós cearenses. E você vê quantas pessoas com pouco tempo, mas é médico, tem um negócio dele e quer contribuir para que os outros cresçam. Então, a inteligência coletiva é sempre a melhor. Sem dúvida alguma, um prazer enorme, como eu falei aqui há pouco, de estar aqui conversando com esse cara super especial, o seu Honório Pinheiro, um dos fundadores e presidente do Pinheiro Supermercados, essa empresa varejista aí, orgulho cearense. 23 lojas no estado do Ceará, 33 anos de história, tá? Você imagina que as empresas no Brasil só vivem em média 3 anos, né? Então nós já estamos... Não, é chão, né? Agora faz como o Matuto, né? 33, não são 33 dias, não. São 33 dias, anos, né? São 33 anos. Então, um prazer enorme estar aqui ouvindo essa história inspiradora. E eu aproveito, não posso deixar de mandar um abraço aqui aos queridos Xênia Pinheiro e Alexandre Pinheiro,
que fazem parte desse time incrível do Supermercado Pinheiro. Convido a todos vocês a se inscreverem no canal da Unimed Fortaleza e acompanhar o nosso Plano Business, tá? Que é o podcast da Unimed Fortaleza, e também no Spotify, Amazon Prime e demais plataformas de stream, tá bom? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima edição, se Deus quiser.